boa noite. Hoje é dia 8 de fevereiro e eu abri o meu Twitter e vi uma notícia, né, que é aquele comentarista, né, daquele estúdio Flow, o Monark, Bruno alguma coisa o nome dele, ele tinha feito uma apologia ao nazismo, né? Não uma apologia exatamente, né, mas ele se considera um liberal, né, e para ele as pessoas têm o direito de falar qualquer coisa, né? Tem o direito de levantar qualquer bandeira, qualquer partido e como ele disse, ele acha que o nazismo deveria ter um partido nazista no Brasil, né? Segundo ele. E assim, para mim, falar isso, né? Porque eu defendo a liberdade de expressão. Para mim é a mesma coisa que falar, tem que ter um partido da escravidão no Brasil, tem que ter um partido do estupro no Brasil, da pedofilia. Então, assim, é ridículo, né, isso, porque é fruto de muita ignorância, né? Uma pessoa que está o tempo todo entrevistando pré-candidatos a presidente do país e tem uma bagagem tão pobre, né? Falta de informação tão grande assim, né? Mas assim, sendo justo, ele estava claramente bêbado, né? Então, eu compreendo que aquilo não era a intenção dele, mas bêbado ou não, ele tem uma responsabilidade, né? Ele não está num barzinho, e mesmo se tivesse muito mau gosto e muito ignorante o posicionamento dele, né? E por conta dessa ignorância, eu pretendo falar. Eu não sou um especialista em nazismo, óbvio, né? Mas eu pretendo falar um pouquinho do que eu sei, porque eu já li livros sobre nazismo, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, algumas coisas que não são às vezes comentadas, né? Sobre o nazismo, que ocorreram, tá? A primeira delas é que o nazismo é de direita, tá? Não tem muito a ver com o tema em si, né? Da questão da notícia do Monark, mas é bem recorrente essa história de nazismo ser de direita ou ser de esquerda, né? Então, já por vias de ignorância, né? Vou deixar isso bem claro, e o motivo disso é porque na Alemanha, direita e esquerda não se define igual no Brasil. No Brasil, essa ideia de direita e esquerda é mais. Um é tradicional e capitalista, o outro é mais social e liberal e não sei o que, sabe? Liberal no sentido, né, social. Agora, na Alemanha, principalmente naquela época, a única coisa que definia direita e esquerda, né, porque existia muito fascismo, muito nacionalismo, então nada disso definia. E muito tradicionalismo também, então nada disso definia o que é direita e esquerda. O que definia direita e esquerda é capitalismo e comunismo. E Hitler odiava os comunistas, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial ele tentou invadir a Grã-Bretanha, né? Só como uma ilha ele não conseguiu. E ele decidiu que iria atacar a Rússia, justamente porque ele considerava os russos sub-humanos e ele odiava o comunismo, né? Então ele atacou a Rússia, né? Perdeu. E essa para mim é a maior definição de que a Alemanha nazista era de direita, tá? Enfim, outras coisas da Alemanha nazista que eu pretendo falar são algumas das atrocidades que eles fizeram, né? Porque parece que tem pessoas que esquecem e parecem que tem pessoas que acham que isso nunca aconteceu, né? O mundo todo viu isso, porque é o seguinte, o mais famoso dele, né, são os campos de concentração, porque durante o período da guerra não se sabia que existiam esses campos de concentração. E assim, ou não foi só a Alemanha que fazia campos de concentração. O Stalin na Rússia tinha os gulags, né? Também é um tipo de campo de concentração. O Japão tinha campos de concentração na China, né? É o mesmo esquema, trabalho, escravo até a pessoa
ficar no estado de inanição e morrer, né? Ou experimentos científicos, que era o que acontecia muito na Alemanha, né? Eu vou focar na Alemanha, já que a gente está falando da Alemanha, que é diversos tipos de doenças. As pessoas eram... Não se sabe ao certo por que o Hitler, né, e o nazismo focou nos judeus, né? Tem algumas teorias, mas a principal é que o Hitler e os nazistas acreditavam ser uma raça superior, né? Raça ariana, né? E eles acreditavam tanto nisso que eles pegavam pessoas, né, com características faciais específicas que eles acreditavam ser o pedigree da raça ariana e tentavam reproduzir essas pessoas e tentar fazer... cara, tem algumas coisas da Alemanha nazista que parece até ficção científica, fazer coisas como super soldados, seleção genética, tudo isso, assim, naquela época. E nesse contexto, tem lembrar disso também, tem um cara aqui no Brasil, muito famoso, que acreditava, né, que ele já morreu, nisso também de seleção genética, né, de uma raça superior, que foi o Monteiro Lobato, né, o cara que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele escreveu um livro que ele acreditava que ele não só era racista, né, principalmente na obra original do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como ele escreveu um livro sobre isso, né? E ele não era o único que acreditava nesse tipo de coisa, que a população tinha que ser embranquecida, né? Era mais valioso ter imigrantes europeus para embranquecer a população, né? O nosso imperador mesmo, quando ele veio de Portugal, né? Nosso imperador, né? Quando a família real portuguesa veio de Portugal para o Brasil, ele parou primeiro na Bahia. E ele saiu da Bahia porque tinha muito negro, né? Ele não quis ficar na Bahia, eu não lembro quanto tempo ele ficou, mas não foi nem um ano. Ele ficou na Bahia e saiu. Ou seja, a Bahia já foi, digamos assim, a capital do Brasil, né? Por, sei lá, pouquíssimo tempo. Mas aí a família real achou que tinha muito negro e veio para o Rio de Janeiro, né? Então essa ideia sempre existiu, né, de diversas formas. Os japoneses achavam que os chineses eram uma sub-raça também e faziam o que eles queriam, entendeu? Eles colocavam uma política, uma ideia na população e nos soldados de que aquilo dali e um animal é a mesma coisa. E um animal era a mesma coisa. A mesma ideia que era com os escravos, né? Ah, isso daí é subhumano, é um animal, né? É uma propriedade, é o que você quiser que seja, entendeu? Então isso existia muito, né? A Alemanha nazista fez isso com os judeus, fez isso com os gays, fez isso com os negros, com os homossexuais, com os ciganos, né? E eles consideravam todos eles sub-raças ou indignos ou qualquer coisa assim, né? E faziam as maiores atrocidades possíveis. Eu li um livro, né? Eu já vi diversos documentários sobre isso, que as pessoas tinham que trabalhar, não só comiam pouquíssimo, né? Como tinham que trabalhar em mina de carvão, né? Que é altamente tóxico, você respira aquilo dali, você não consegue ficar muito tempo trabalhando nisso, né? Mesmo em condições normais, mesmo naquela época ou até hoje, né? E as pessoas ficaram tão magras, que às vezes a pessoa pedia um arrego, né? Vinha um soldado alemão, pegava um balde d'água, não era nem um balde d'água gelado especificamente, um balde d'água qualquer lugar assim, e jogava na pessoa. A pessoa era tão magra que ela morria instantaneamente, né? Era simplesmente assim, né? São coisas assim inacreditáveis, são coisas assim de ficção científica, você não acredita que uma coisa assim possa acontecer. E pior, tem casos, porque assim, durante um período da Alemanha nazista,
não se sabia que os alemães tinham aquilo. Só que quando os outros exércitos, né, os aliados, começaram a invadir a Alemanha e conquistar terreno, eles começaram a descobrir essas coisas na Polônia, né? Também em outros lugares. Eles começaram a descobrir os campos de concentração e libertar as pessoas, é claro. As pessoas estavam em condições tão ruins, que só delas serem só delas serem libertadas, elas morriam de felicidade. E eu digo literalmente, as pessoas morriam. Elas ficavam eufóricas. E o corpo delas simplesmente não aguentava isso. Morriam. Né? Tinha casos, dentre os mortos, mordidas. Porque a pessoa não tinha o que comer, então não era o soldado que jogava os corpos numa vala. Né? Os outros, os prisioneiros, né? As pessoas, pegavam os corpos dos mortos e jogavam nas valas. E a fome era tanto que as pessoas mordiam a carne dos cadáveres para poder ter o que comer. Quando as pessoas eram libertadas, elas corriam para comer grama. Entendeu? A pessoa não comia há semanas. Assim, eu sinto fome. Se eu não comer um dia, eu fico morrendo de fome. Se eu acordar e ir pro trabalho e não tiver tomado café da manhã, chega meio-dia, eu tô morrendo de fome. Eu imagino você passar semanas sem comer. Entendeu? É uma situação inacreditável. Eu não consigo nem imaginar como que um ser humano consegue sobreviver. Entendeu? E eles ainda tinham que trabalhar. Né? E não só isso. Eram tantas pessoas morrendo, que não foi o Hitler especificamente que imaginou isso, mas os nazistas, assim, eu não sei quem foi. Eles, eles ficavam pensando, nossa, é tanta gente pra gente matar, como é que a gente faz isso rápido? Né? Não vale a pena ficar dando tiro. É tanta gente. Aí eles inventaram a câmara de gás. Conseguiam matar 60 pessoas ou mais de uma vez. Assim, situações inacreditáveis. Acho que tem uma mulher, talvez ainda esteja viva hoje, que sobreviveu a uma câmara de gás. Isso porque uma pessoa, porque o marido dela era alguma coisa do exército e conseguiram tirar ela lá de dentro. Ela já estava dentro da câmara de gás, respirando gás, e tiraram ela lá de dentro. Assim, eu vou achar essas coisas, vou colocar tudo na descrição. Bom, tirando os campos de concentração, outras coisas que os nazistas faziam fizeram durante a guerra os submarinos deles destruíam navios de suprimentos, né, barcos de suprimentos com civis dentro. Né. Claro que isso perto dos campos de concentração nem é tão impressionante. Né. Os nazistas faziam treino de bombardeio em civis. Ou seja, eles tinham os aviões deles, eles tinham uma tática que naquela época, para você conseguir atirar um míssil de um avião e acertar, era difícil. Então os nazistas fizeram uma tática lá e tal, de mergulho com o avião, e para treinar isso daí eles usavam civis, vilas, pessoas que não tinham nada a ver. Eu não vou nem entrar também na história, na questão da bomba atômica no Japão, porque isso daí é uma outra conotação. Né? Não é querer passar pano não, porque realmente tem uma outra conotação. Agora, continuando com os nazistas. Quando eles foram dominando, né, a Europa, né, eles não só durante o período, porque o nazismo ele começou antes da Segunda Guerra começar, né? Porque a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, em guerra, né? Só que o nazismo em si começou antes disso, por volta de 1935, eu acho. E
eles já tinham infiltrado espiões tipo, partidos nazistas em outros países. Quando eles começaram a dominar os outros países, esses partidos, né, assumiam, né, ou se a população se revoltasse, eles simplesmente matavam todo mundo. E qualquer tipo de político que fosse meramente opositor de alguma forma morria, né? Ou seja, completamente fascista o negócio, né? É impressionante que uma pessoa na posição privilegiada do monarca não tenha o mínimo de informação. Será que ele não viu um filme, um documentário, um livro sobre o assunto? Ele não foi à escola, né? Porque ele fuma maconha, né? Talvez tenha deletado os neurônios que decoraram isso, né? Pode ser isso. Enfim. E o último tema é falar sobre a liberdade de expressão em si, né? Porque a liberdade de expressão ela é muito boa, só que ela tem um paradoxo, né? O paradoxo da liberdade de expressão. Você tem que dar liberdade de expressão para todo mundo, menos para quem disser que não pode ter liberdade de expressão, né? Porque senão fica uma coisa contraditória, né? Eu estou deixando esse cara aqui expor a opinião deles para que as outras pessoas não tenham opinião. É tipo uma trava de segurança, sabe? Que não. Tudo bem, tem um limite, sabe? A liberdade de expressão ela tem que ser de tal forma que ela se proteja ao mesmo tempo, sabe? Ou seja, nazismo, que é fascista, está incluso nisso, né? Só que, sinceramente, não é nem por conta dessa lógica, não. Porque hoje em dia todo mundo quer calar todo mundo, né? Principalmente a esquerda, né? A esquerda, para mim, é extremamente fascista aqui no Brasil. Né? Ela acha que os outros não podem pensar diferente. Né? E, e assim, para mim, essa coisa do nazismo não é nem questão dessa lógica, né? Do paradoxo da liberdade de expressão. Para mim, é a mesma questão de ser uma coisa absurda, né? Para mim é a mesma coisa que falar, não, aquele cara lá tem o direito de expressar que ele é racista e não sei o que. Assim, pra mim não tem. Pra mim não tem, eu acho um absurdo, pra mim merece porrada na rua, sabe? Pra mim nazista merece porrada. Eu não, sinceramente, não tem essa de porque é jovem, porque é ignorante, porque isso, porque aquilo. Cara, racismo, nazismo, são umas paradas assim tão básicas que qualquer um sabe o que foi, sabe? Qualquer um sabe o básico, que não merece perdão, sabe? Tem que, tem que passar vergonha, tem que perder emprego mesmo, tem que se fuder mesmo. Porque essa liberdade de expressão afeta a vida de muita gente, afetou a vida de muita gente. Foi o que começou, foi esse tipo de liberdade de expressão que criou o nazismo, entendeu? Então, é óbvio que não pode existir um negócio desse. Né? Você tá infringindo, porra, o básico, né, das outras pessoas, da população judaica, né, ou se fosse com a escravidão, as pessoas negras. Assim, sinceramente, se você quiser dentro da sua cabeça ser nazista, ser racista, ser o que você quiser ser, não tem ninguém que possa te impedir, entendeu? Dentro da sua cabeça, dentro da tua casa, entendeu? Se você quiser falar disso com o teu amigo, sei lá, ninguém vai ter como te impedir. Agora, se você bota isso exposto, sabe, aí sim você tá afetando a sociedade, entendeu? Pra mim tá afetando a sociedade de uma forma que pra mim é porrada mesmo, entendeu? Se eu vejo um nazista na rua com uma suástica, com uma bandeira, fazendo o gesto, eu dou porrada,
eu vou pra cima e dou porrada e não interessa as consequências, entendeu? E vou colocar também o comentário do Monark, falando o que ele falou, botar isso na descrição. E o... Porra, esqueci. Mas é isso. Esse assunto me deixa realmente irritado, sabe? Bom, sim, lembrei. O Kim Kataguiri tava na... Ele e uma outra deputada, né? O Kim, ele simplesmente ficou assim quieto. Por quê? Porque ele também é um liberal, né? Assim, já é a segunda vez que ele me decepciona. Eu tenho pouco vídeo no canal. E já é a segunda vez que eu falo, que eu comento que esse cara me decepcionou, né? Porque ele ficou calado. Eu não sei se ele ficou perplexo, se depois ele falou, eu vi um trecho, entendeu? Mas assim, o cara tava falando, sinceramente, talvez eu também ficasse calado. Porque... E claro, depois eu ia levantar e provavelmente ia tentar bater nele, no Monark, né? Que é simplesmente inacreditável, né? Quando eu soube dessa notícia, né? Porque no estúdio Flow, sei lá o que, alguém defendeu o nazismo. A primeira coisa que eu falei, caraca, se alguém tá no meu programa de podcast aqui, alguém fala, defende nazismo, eu expulso o cara na hora. Aí que eu soube, não, um dos donos do podcast fala um negócio desse. É inacreditável. Aí depois eu vi uma outra notícia de que ele tá sendo desligado. Desligado nada, porque ele é dono, um dos donos, né? Não desligado nada, né? Mas pelo menos ele não vai ser... ele não vai mais aparecer no podcast, né? Ainda bem. Né? Não bebam. Não bebam e falem de política ao mesmo tempo. Acho que é isso. E se você vê um nazista na rua, filhe a porrada. É isso.